Acima de todo tipo de crença religiosa ou a falta do mesmo, de uma maneira ou outra, todo mundo é capaz de desenvolver um fator que se chama fé. Tal coisa que para você deve ser usada como uma ferramenta ou uma faculdade superior. Algo que vai além de uma compreensão. Então, o que é a fé? E como isso é um fundamento extremamente importante para a sua vida. No vídeo de hoje vamos nos basear na fé cristã, ou genuína, para lidar com as diversas situações da vida. Então fique conosco até o final, pois conversaremos sobre esse assunto. Olá, sou Rafael Colodro do canal Esculpindo a Mente, seu canal filosófico e de desenvolvimento pessoal. E você está assistindo mais um de nossos vídeos para ter um melhor crescimento de vida. Então antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Deixe seu gostei para que o YouTube entenda que o conteúdo deve chegar a outras pessoas também. Aproveita para se inscrever e estar sempre por dentro dos nossos conteúdos. Vamos lá! Tem um capítulo da Bíblia que está relatado em Hebreus capítulo 11 que diz que a fé é um firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Talvez a melhor definição de fé seja essa, dada pelo autor do livro de Hebreus. E logo de cara ela já bate de frente com a definição popular sobre o termo. Não diz que a fé é acreditar muito que uma coisa possa acontecer. A fé é a certeza. Você possivelmente já deve ter ouvido a expressão que a fé é o piso para Deus colocar o chão. Para que serve a fé? Nenhum cristão ou até mesmo alguém de uma religião diferente negará a importância da fé. Para os cristãos, em especial, essa palavra vai ter um significado ainda mais profundo. Afinal, é um dos principais versículos da Escritura. O justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Ou seja, a fé é o motivo pelo qual o justo vive. Mas o que é isso? O que significa exatamente? A fé é uma palavra que significa confiança, crença ou credibilidade. É um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em sua causa. Ter fé implica uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança. Em algumas situações, como problemas emocionais ou físicos, ter fé significa ter esperança de que algo vai mudar de forma positiva para melhor. A palavra fé tem origem no grego, que significa pistia, que indica a noção de acreditar, e no latim fides, que remete para uma atitude de fidelidade. No contexto religioso, a fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios difundidos por sua religião. Ter fé em Deus é acreditar na sua existência e na sua onisciência. A fé também é sinônimo de religião ou culto. Por exemplo, quando falamos de fé cristã ou de fé islâmica. A fé cristã implica crer na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus e em todos os ensinamentos pregados por Jesus Cristo, o enviado de Deus. Na Bíblia há inúmeras referências ao comportamento cristão que age com a fé. Portanto, a fé é uma confiança em algo que você não vê ou não enxerga, mas que lá no fundo, na fonte das suas emoções, você tem a certeza. Note que eu disse certeza, e não acreditar. Para aqueles que têm certeza, crer ou não é um detalhe pequeno, ou seja, a fé é a habilidade de enxergar às cegas. É confiar que aquilo que você pensa ou, entre aspas, enxerga vai acontecer. E para desenvolver isso existem algumas etapas inconscientes, tais como evitar imaginar, evitar a dúvida e a gratidão. Vamos então começar pela imaginação e como a fé pode te elevar a sua frequência de pensamentos e transformar uma boa dúvida em uma grande fé. Entre aspas, tudo que a mente humana pode imaginar, ela pode conquistar. Napoleão Hill. Do latim, imaginatio significa imaginação, que é a faculdade de uma pessoa para representar imagens de coisas reais ou ideais. Trata-se de um processo que permite manipular a informação criada no interior do organismo, sem estímulos externos, para desenvolver uma representação mental. Permite ter em mente um objetivo que se tenha visto anteriormente, ou criar algo do novo sem nenhum fundamento real. Ao imaginar, o ser humano manipula informações da memória e converte elementos já percebidos numa nova realidade. O conceito, por conseguinte, pode se usar em referências à capacidade para desenvolver esse processo mental e ao resultado do mesmo. Pode ser um exemplo, vou fazer uma história muito hipotética, algo que não é real. Mas suponhamos que eu tenho uma filha. A minha filha tem uma imaginação muito fértil. Ontem à noite ela contou-me uma história de um pequeno tigre voador, que a visita durante a noite.
Ela dizia: a minha imaginação leva-me a crer que existe um crocodilo debaixo da minha cama. Não é um perigo real, é apenas fruto da tua imaginação. A imaginação tanto nos ajuda a trazer ao mundo real coisas que antes não haviam, como por exemplo a invenção de um novo modelo de celular que surge na imaginação do seu desenvolvedor. Mas ela também pode fazer com que uma pessoa invente algo que jamais será concreto, mas que fará parte da vida das pessoas. A exemplo disso temos as histórias de seus personagens. Inclusive, da maneira que você está me assistindo ou está me ouvindo, é a imaginação ou fruto de uma ideia de alguma pessoa que antes passou pelos seus pensamentos a criatividade e acreditou nisso. Portanto, tudo aquilo que você utiliza hoje é fruto de algo que antes já foi pensado e antes já foi acreditado. E a certeza que você tem é que você utiliza a fé de alguém. Ou seja, o celular, o computador, TV ou pelo meio que você esteja dessa forma nos ouvindo, alguém já pensou e o resultado está na sua mão. Isso tudo é o fruto da imaginação de alguém. Sabemos que a nossa mente é composta de 95% inconsciente e os outros 5% consciente. Portanto, imaginar é você unir o consciente com o inconsciente. Uma vez que você pensa em algo relativamente real, seu pensamento pode cair no mundo inconsciente. Chamamos de mundo emocional ou espiritual para que possam crer. Porém, tal pensamento gera um sentimento e o sentimento derivado da emoção causa o tal comportamento. Logo, suas ações e buscas serão, na maioria das vezes, direcionadas para aquilo que você tanto pensava. Isso seria o momento racional, quando algo não está além do natural, mas na maioria das vezes chegam a ser sobrenatural. Afinal, imaginar é diferente de ver com os seus olhos, do mesmo modo que ver é diferente de visualizar. A fé, através da sua imaginação bem praticada todos os dias, está entre um ponto e o outro, entre ver e crer, ou crer para ver. E isso que os hebreus disseram a respeito da fé. Você não a vê com os seus olhos, mas você a visualiza com a sua mente. Isso nos leva a um segundo fato para construir uma fé. Você não deve ficar duvidando por mais surreal que possa ser. Um dia não acreditavam que uma pessoa poderia voar. E temos aviões, não é mesmo? Também não acreditavam que poderiam atravessar o mundo. Hoje nós conhecemos o mundo. Mesmo que seja surreal, que você realmente acredita, isso pode se tornar real. Há muitas probabilidades para isso. A diferença é que talvez a dúvida seja maior do que a sua fé. Como evitamos então duvidar nesse sentido um pouco mais místico ou misterioso? É possível que a gente consiga viver sem duvidar? Bom, isso não é possível. Se relacionarmos personagens bíblicos, por exemplo, vemos muitos que mesmo com uma fé tão grande já tiveram dúvidas, como a história de Abraão, aquele que deu a linhagem para Israel. Sua esposa Sara era infértil e Deus tinha prometido que teriam filhos. Note, a idade já era avançada. Ele tinha perto dos seus 90 anos. E também duvidou. Porém, teve fé e acreditou. Alguns dos grandes hoje também poderiam ter duvidado de seus feitos, mas mantiveram suas confianças em sua criatividade. Ou seja, dúvida não significa que não tenha fé, mas que a sua dúvida não pode ser maior do que ela. Lembre-se também que, da mesma forma como a luz é a ausência de escuridão, ou a escuridão é a ausência de luz, o bem é a ausência de mal e o mal é a ausência de bem. Da mesma forma, a dúvida é a ausência de fé e a fé é a ausência de dúvida. Então, se você tem fé, você também pode chegar a duvidar. Agora, se você duvida, não custa nada você se esforçar para tentar acreditar. Então vamos correlacionar a fé e a dúvida e qual prevalece em seu campo mental. A fé começa na dúvida. Lembra? Como dissemos, a dúvida é a ausência da fé. E o mesmo não deve ser algo contrário. Você não precisa acreditar em algo ou uma solução. Um sonho para então você começar a duvidar. Experimente, das suas dúvidas faça nascer a fé e então veja os resultados. Talvez no meio de um deserto a água mais pura possa brotar de um local que talvez você nunca imaginaria. Pense nisso. Por último, falaremos sobre a gratidão da fé. E por tudo que pedimos na oração, já acreditando recebereis. Mateus 21, 22. Por diversas vezes você já deve ter pensado além das respostas lógicas e racionais, ou por que tal coisa não aconteceu contigo ainda. E em resposta vem uma certa dúvida. Na maioria das vezes,
nossa fé é testada. Situações financeiras, com família, com relacionamentos, saúde, entre outros. Nossa jornada é constantemente bombardeada de dificuldades, aonde a nossa fé ou confiança é testada dia após dia. Pois é, fácil dizer que tudo vai ficar bem quando já está tudo bem. Agora, e quando tudo vai mal? Qual é o seu pensamento? É um tanto quanto difícil ter uma vida mais grata, quando tudo está dando errado. Mas lembremos de uma coisa, tudo podemos ter, para os que acreditam, pedindo em orações, outros pela sua lógica natural. O fato é que tudo está ao nosso alcance, mas nem tudo alcançamos. Quando você realmente imagina algo que você quer que aconteça, você já experimentou ser agradecido por isso? É nesse sentido que entra a maneira de pedir e já ter a certeza de que irá acontecer, ou que além de ser a prova do que não se vê, passa a ser o fundamento daquilo que você espera. A fé e a gratidão andam de mãos dadas, pois uma te conduz a querer e o outro já te dá a segurança de que vai acontecer. Isso é a fé. Agradecer ou viver de uma maneira agradecida, mesmo que aquilo que tanto aguarda não tenha acontecido ainda. É a real prova de que você tem a certeza genuína, que seja de forma natural ou sobrenatural, aquilo que imagina uma hora vai acontecer. Quando você atingir essa frequência, com certeza não haverá espaço para dúvidas, porque antes mesmo de você conseguir, você já aprendeu a ser feliz, apenas vendo pela fé. Então não se esqueça, a gratidão é a ponte para a realização de todas as coisas. E para encerrar esse vídeo, vamos com uma dica final. Tenha em seu convívio social pessoas, amigos, familiares, qualquer um que seja que esteja na mesma frequência de pensamentos que você. Já ouviu o conceito de que você é a média das 5 pessoas em sua volta? Pois é, às vezes mesmo que seja algo pequeno, preste atenção em pequenos reforços positivos de outras pessoas. Ao propósito que, e com a intenção genuína, isso irá com certeza te servir de boa ajuda em tempos difíceis. Aliás, quem costuma estar com você nos momentos difíceis? Fica esse pensamento para você. Então é isso, se nós te ajudamos a entender um pouquinho mais sobre a fé. Deixe seu gostei porque isso irá nos ajudar a ver se estamos no caminho certo em te auxiliar. Sempre compartilhe com alguém que talvez esteja precisando. Não se esqueça de se inscrever para estar sempre por dentro de nossos conteúdos. Inteligência emocional é um grande assunto e por isso estamos criando uma série a fim de compreender e termos uma qualidade de vida melhor. Esteja conosco nessa jornada porque certamente você não está sozinho. Um forte abraço e até a próxima.